mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, que o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados íntegros, disse Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. O Senhor te guardará de todo mal, guardará também a sua alma, acrescenta o salmista ao mal, e a guarda de Deus para todos os aspectos da vida. Ali, nesses textos, o raciocínio, as decisões, a intelectualidade, as afeições e emoções e a espiritualidade, eles são moradores de um mesmo prédio onde a Bíblia e o senhorio de Jesus pretende ser o síndico, todos ocupando o mesmo espaço do cérebro e, obviamente, a Bíblia vai tratar do relacionamento entre eles. O seu Fé para Hoje está começando. O Fé para Hoje está de volta e eu tenho um presente para te oferecer. Um guia de estudos que faz parte da Escola Bíblica da Novo Tempo. Os alunos da Escola Bíblica têm o melhor guia de estudos que alguém pode ter, com o conteúdo do melhor professor de todos os tempos, que é Jesus, que iluminou pessoas para preparar esse estudo e algumas para patrocinar esse estudo de forma que ele chega para você totalmente gratuito. Se você pegar seu telefone agora e ligar para 0 operadora 12 21 27 31 21, você vai ser atendido e instantes depois você já vai ter a certeza que esse material chegará na sua casa. Você pode escolher pedi-lo de uma outra forma, entrando no site biblia.com.br, fazer ali o seu cadastro e o material chegará até você. Você está com o celular aí e quer usar o seu celular? Aponta para o QR Code que está aqui na tela e ao apontar, você também vai receber o guia de estudos Jesus, o restaurador da vida. A sua vida sempre ficará melhor com ele, então não demore, peça o seu guia de estudos. Uma das passagens mais incríveis vividas por Jesus e seus discípulos foi o dia em que ele caminhou sobre o mar. Quantas histórias incríveis, maravilhosas chegam até nós por causa desse episódio. Mas para entendê-la de forma melhor e sermos enriquecidos, precisamos dar uma olhada na regra de ouro do estudo da Bíblia, que é o contexto. Os discípulos de Jesus estavam vivendo um clima de fortes emoções, um clima de tensão, uma mistura de ansiedade, de cansaço, de sucesso e de expectativas muito fortes. O capítulo 14 do Evangelho de Mateus começa com o relato de João Batista e o seu martírio. Ele foi violentamente assassinado. João Batista não era apenas uma pessoa conhecida deles, uma parte dos discípulos de Jesus tinha sido discípulo de João Batista. Ele era muito próximo de Jesus, próximos discípulos, e mais uma coisa se destacava: os ministérios de Jesus e de João Batista estavam conectados. Então, quando a morte de João Batista aconteceu, é aquela impressão que a gente teve quando fica sabendo de um mal e o mal está distante e de repente alguém próximo da nossa casa, da nossa família é acometido. Eles começaram a perceber qual era a realidade de seguir Jesus e de se entregar ao reino enfrentando o sistema do mundo. É óbvio que eles estavam muito tensos, muito tristes e de luto. Isso gerou um enorme cansaço emocional. Faz parte dos desafios da vida adulta encarar as coisas como elas são. A maturidade espiritual não foge dessa regra. Os discípulos estão diante de uma realidade inegociável e esmagadora, a do cansaço emocional. Por muito tempo, popularmente se lidou com o imaginado duelo entre emoção e razão, como se eles fossem ou se eles estivessem sempre em antagonismo. Inclusive, as pessoas eram classificadas dessa forma, as pessoas mais emocionais, ao contrário das pessoas mais racionais. A verdade é que há tanta emoção na nossa razão e tanta razão na nossa emoção que, na prática, a teoria nunca funcionou. Hoje podemos constatar que as conexões neurais estão tão interligadas entre razão e emoção que é impossível separá-los, inclusive fisiologicamente. Isso nos leva a uma conclusão inevitável. Decidimos sempre sob efeito de emoções. E as nossas emoções estão sempre sob efeito daquilo que sabemos, ou no mínimo sob efeito da consequência daquilo que sabemos. Algumas reações emocionais nos alteram
de forma tão marcada e tão clara que é impossível identificar a maneira como o nosso cérebro nos sujeita a elas e como ele mesmo está sujeito. A raiva, aqui e em qualquer outro lugar do mundo, traz uma forte concentração sanguínea no rosto. É comum ver pessoas ficarem vermelhas quando estão furiosas. As mãos recebem uma carga energética tão forte que ao fechar os punhos é um movimento automático. Ao mesmo tempo, os olhos esbugalhados indicam qual sentido está superativado e o falar muito alto também indica qual sentido está acendendo em funcionamento. É fácil perceber que raivosos não escutam bem. A paixão é uma emoção avassaladora, um dilúvio de dopamina que se faz presente em todos os comportamentos de quem está sob seu efeito. A pessoa alvo da paixão é como uma droga e, mesmo sem explicar, teme como a morte a possibilidade de abstinência. Todas as reações de um vício em qualquer droga estão presentes nos apaixonados, em menor ou maior grau. Medo é muito interessante, e pensando em nossas próprias experiências, podemos compará-lo com a raiva. Facilmente nós vamos concluir que o que acontece conosco é o inverso da raiva. O medo faz com que o rosto das pessoas fiquem pálidas, as pernas tremem de tanta tensão e a concentração de alerta faz com que a gente tenha reações dessa forma. A resposta de fuga é iminente. Enxergamos muito mal, ouvimos muito bem, de forma que a sombra de um gato que se projeta numa parede é como de um rinoceronte para quem está com medo. E pisar numa folha seca é quase a mesma coisa de que ouvir uma explosão atômica. O versículo 13 de Mateus 14 começa assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte, sabendo as multidões, vieram das cidades e seguiram-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos seus discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Esse é o relato de Mateus. Mas nessa história, o apóstolo João, escrevendo no seu evangelho, acrescenta uma informação muito importante. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. João 6,15. Esta é, sem dúvida, uma história de sucesso vista como fracasso. E os discípulos de Jesus estavam se perdendo no seu comportamento. Olhando para Jesus e a maneira como eles interpretavam Jesus, o uso do seu poder e do seu ministério, isso era visto com a lente de um revolucionário, com a lente das necessidades deles. Jesus era uma espécie de anti-elite, alguém que cuidava, que olhava para o pobre com outro olhar, que recebia, e na cabeça de todo mundo uma revolução dos seus sonhos estava por perto. Eles muitas vezes se comportavam diante de Jesus como adultos na sala, dizendo para Jesus o que eles deveriam, o que ele deveria ou não fazer, como uma espécie de relações públicas de Jesus, cuidando das suas imagens, das suas falas. E eu fico imaginando muitas vezes quando Jesus começava a fazer alguma coisa ou falar alguma coisa, e eles cochichavam entre si, tentando e torcendo para que Jesus não dissesse frases impopulares. A verdade é que Jesus nunca aceitou ser aceito de uma maneira que ele não era. Jesus te aceita como você é, para transformá-lo. Mas Jesus não se permite ser aceito pelo que ele não é, e ele radicalmente se colocou contra isso.
Neste momento há uma linha tênue de um Jesus que salva e pode ser aclamado e salvar de fato a multidão, como um Jesus que estava a milímetros de ser rejeitado pela multidão como uma promessa fracassada. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante deles para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O barco estava cheio, mas não estava só cheio de discípulos. O peso daquele barco estava o coração dos discípulos carregados de frustrações, e entre eles as discussões começavam a ganhar muito mais força quando eles começaram a pensar se eles tinham feito a decisão correta. As emoções carregadas, as tensões, as expectativas, as frustrações, o desejo de que Deus não fosse aquele que eles conheceram, ou que Jesus fosse uma outra pessoa. Aquele barco estava cheio de promessas não cumpridas e eles estavam assim, desiludidos exatamente porque criaram uma ilusão. A tempestade estava acontecendo do lado de fora, mas a tempestade do lado de fora não chegava nem perto da tempestade que estava do lado de dentro. Um segredo para uma vida de satisfação e saúde é saber não pensar no que poderia ter sido. Desiludidos são pessoas que um dia se iludiram. Uma boa parte dos desiludidos com a igreja estão de fato desiludidos com a desobediência daqueles que deveriam representar Cristo ao recebê-los. Uma parte da religião moderna aprendeu a chamar o pecado pelo nome, mas esqueceu de perguntar o nome do pecador, e o resultado disso é uma religião invasiva e árida. Outra boa parte dos desiludidos esperavam encontrar um espelho na porta da igreja, e isso não aconteceu. A igreja é, e sempre será um ambiente plural e cheia de seres humanos, e a humanidade estará lá. Alguns estão projetando a sua desilusão com Deus na igreja. Ao ouvirmos as razões do abandono, constatamos que havia uma ideia de um Deus hollywoodiano que a igreja eficazmente desmanchou, e alguém teve que ceder, e a frustração saiu do beco. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Que nome eu dou para essa cena? Uma comédia? Porque eu estou imaginando uma porção de homens adultos, barbados, responsáveis, todos dentro do barco. Não sei se eles estavam longe, provavelmente estavam bem perto um do outro, e de madrugada todo mundo gritando: "Pensa, Pedro, Tomé, Tiago", aquela gritaria. Uma cena ridícula? Talvez seja ridícula se não tivesse uma tempestade e a morte não estivesse passando bem pertinho da orelha. Então é um drama, porque estavam lutando contra a vida, e quando se luta contra a vida não tem muita coisa engraçada. É uma cena de terror. É a mais próxima. Eles estão vendo Jesus e gritaram: "É um fantasma?" Vamos parar um pouquinho. Quando pensamos e lembre-se, na anatomia das emoções, o medo, ele é um sequestro cerebral. O medo gera uma relação e uma reação além do nosso controle. O que o medo faz é que os olhos, eles perdem muito da sua potência, enquanto os ouvidos são superativados. Lembre da última vez que você acordou de madrugada sozinho com medo e pisou numa folha seca, e o barulho que você ouviu foi parecido com o de um terremoto. Com medo nós escutamos uma agulha cair no chão e vemos muito mal. Um gato, quando a gente está com medo, parece uma cabrita, uma vaca ou um dinossauro. As sombras tomam formas porque o nosso corpo faz isso. No medo a gente enxerga mal e ouve muito bem. Mas há uma coisa sobre o medo e como se relaciona com qualquer outra emoção forte. De onde veio a informação? De onde veio a base para eles gritarem: "É um fantasma"? Aqueles homens são todos hebreus, olhando para a Torá, olhando para o Antigo Testamento, para as Escrituras, a Bíblia que eles tinham na mão, pensando a crença deles. Não há nenhuma justificativa para eles crerem em fantasmas. Hebreus não tem isso.
De onde veio a informação? É certo pensar que em algum momento aqueles discípulos estavam sujeitos a algumas informações. E sujeitos a algumas informações, eles se demoraram nela e algum deles pode ter pensado, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui é apenas uma informação, eu sei o que é certo e o que é errado. Mas saiba, você não tem controle sobre as coisas que estão dentro de você, mais do que você tem controle sobre as coisas que estão fora da sua mente. Você pode controlar uma ou outra coisa, uma quantidade importante de informações que vão entrar pelos seus sentidos, mas você não controla como expulsa essas informações. Nós não temos essa capacidade. E nos momentos em que a tensão acontece, nos momentos dramáticos da vida, aquilo que parecia estar domesticado começou a tomar forma. De onde veio esse fantasma, essa expressão, esse pavor, esse pânico? De um dia em que alguém esteve diante de algo que pareceu ser mentira, eles acreditavam ser mentira, mas eles se demoraram e aquilo ficou guardado no cérebro e no momento em que eles mais queriam que aquilo desaparecesse, aquilo assumiu o controle. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tende bom ânimo é uma expressão, uma ordem, um conselho muito repetido na Bíblia. Sou eu também, não temais. São quase 370 vezes. Ele disse isso muitas vezes, mas aqui há um destaque fundamental. De um Deus que está vindo na direção do aflito, que não consegue ver direito porque ele está sendo interpretado por um fantasma, como sendo um fantasma e eles estão numa tempestade. Pare e pense o que é uma tempestade e imagine a última tempestade que esteve perto de você. Uma tempestade é o fenômeno talvez dos mais sequestrantes que existem porque não há um sentido que fique fora dela. Quando nós estamos numa tempestade, a pele sente a tempestade porque a água faz baixar a temperatura. Há trovões o tempo todo e é o som mais alto que nós conhecemos, então os ouvidos ficam todos presos à tempestade. E numa tempestade há relâmpagos. E qual clarão você conhece maior do que o relâmpago? A pele, o cheiro, a voz, o ouvido e o medo, tudo junto. Só alguém pode tirar-te da tempestade. Jesus caminha na direção e quando os olhos não podem vê-lo tal como ele é, algo acontece. Ele disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Sim, poderíamos passar um bom tempo dizendo sobre o que significa ter bom ânimo, o que significa sou eu e o que significa não temais. Mas o destaque aqui, para quem está vendo Jesus de uma maneira como ele não é e não está compreendendo tudo, é que Jesus disse no medo, quando os olhos não podem ver, é a palavra de Deus que o salvou. Escrevendo aos Hebreus, capítulo 11, verso 1, o autor diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. O texto de Hebreus define fé como firme fundamento e o restante do versículo é usado por muitos cristãos em todos os tempos ao dizer que fé é a certeza das coisas que não se veem. Mas o mesmo texto de Hebreus diz mais coisas sobre fé quando ele fala que Moisés via o invisível. Então fé é mais do que crer naquilo que você não está vendo. Fé é ver o que ninguém está vendo. Sim, a fé pode ser e aparecer em muitos momentos como uma crença fora da prova dos olhos. Mas se fé, e é certo que fé é crescer ver, mais certo ainda que a fé existe por causa do ouvir. Muitas pessoas creram sem ver, mas ninguém creu sem ouvir. O mesmo autor na Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando Jesus fala, ele não apenas afirma a fé, como ele fortalece a fé ao se apresentar pela sua palavra, porque a palavra de Deus e ele não se separam. No princípio era a palavra. A conclusão que chegamos nisso e nos momentos de prova ou não, é de que não gostar da palavra de Deus e não gostar de Deus é a mesma coisa. Em resposta à palavra de Jesus se apresentando para aquele grupo de discípulos desesperados no barco,
O verso 28 diz que Pedro respondeu e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Essa é a pergunta mais importante que um discípulo pode fazer. O que Pedro diz é algo que eu tenho que dizer todos os dias ou em qualquer momento de desafio. És tu, Senhor? Se és tu, manda-me ir ter contigo. A pergunta que você tem que fazer hoje não é se você vai conseguir pagar ou não nesse desafio financeiro que você entrou em prol do reino. A pergunta que você tem que fazer é: és tu? Se é você, eu vou. Se é você que está mandando, eu vou. A pergunta não é se você vai dar conta de educar ou não. A pergunta correta é: és tu? Veio de ti esse projeto? Não é se você vai ser abençoado no lugar ou se você vai conseguir se sustentar ou vai manter sua saúde. A pergunta é: és tu, Senhor? Se és tu, manda-me ir ter contigo. Os desafios da fé, eles envolvem uma confiança absoluta naquilo que Deus nos mandou fazer. Se Deus está no barco, fique no barco. Mas se Ele está fora do barco, não tem outra coisa para fazer. Pule do barco. Cristãos eles vão com medo, eles vão com incertezas, eles vão com dúvidas, eles vão com tudo isso junto. Mas eles devem sempre fazer uma pergunta: és tu? Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. Qual é o desafio da sua vida hoje? Qual é a tempestade que lhe aflige? Pergunte hoje: és tu? Seja para perto ou para longe? Essa é a pergunta fundamental para o próximo passo. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Às margens do rio Ipiranga, na história desse país, houve um brado, sabe qual é, né? Independência ou morte. Perto do meu ouvido, Jesus, falando sobre a minha vida e a continuidade dela, ele grita: independência é morte. A experiência de Pedro e a minha e a sua, elas se juntam porque ele estava vivendo o novo em direção a Cristo. O novo é colocar um passo sobre um solo onde você tem que confiar, porque a lógica do mundo não está se relacionando com a lógica da fé. A experiência do novo é pisar num caminho que ainda não foi pisado. Tem muita pergunta, é muita dúvida, é muita incerteza do amanhã. E eu me lembro de uma canção que eu ouvia quando era criança e meu pai cantava, e numa das frases dessa canção é: Pai, pelas lutas do amanhã não vou orar, mas guarda, Deus, meus pés do mal por hoje só. Cada passo é uma lição e uma constatação de dependência. Essa é a palavra central e chave na nossa vida com Deus. Depender de Deus a cada segundo. Não poderia haver nenhum passo sequer daqueles que Pedro estava dando que ele poderia dar independente, porque o mar não deixou de ser mar e nem Pedro deixou de ser Pedro, mas a experiência só poderia ser vivida se Cristo a permitisse. Olhos fitos em Jesus e confiança em colocar o pé sobre aquilo que não era provável. Essa é a caminhada da fé. Nós somos vasos rachados, todos nós, Pedro, você e eu, que em alguns instantes, longe da fonte, já ficam vazios de novo. Precisamos estar embaixo da fonte o tempo todo, numa relação de dependência. Preciso te dizer uma coisa: Deus nunca vai fazer de você uma pessoa forte. O que Deus faz é desenvolver em você uma consciência tão radical e presente da sua fraqueza que você não abandona Ele em segundo nenhum. E Ele é forte em você. Esse é o segredo da vitória. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Senhor, salva-me! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? A história termina maravilhosamente, como ela começa maravilhosa também.
mas a aplicação dela na nossa vida ela toma muito mais força quando a gente junta as informações do começo ao fim do relato. O barco estava a muitos estádios da praia, ele estava longe. Jesus não estava perto do barco, Jesus também estava vindo de longe, tentando tomar a dianteira e guiar eles. Os discípulos gritaram, Pedro gritou, Pedro pergunta, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Jesus não estava pertinho deles. Pedro repara em tudo, menos em Jesus, e começa a afundar. Uma palavra que deve ser destaque na sua mente é a palavra imediatamente. Porque para muitos há um sofrimento hoje, e eu espero estar falando para alguém que a partir desse momento entregue-se a confiar em Jesus para o seu plano. E o plano de Jesus não é um plano de saúde, que você tem 1 semana, 2, 4 meses, semestres de carência para começar a usufruir. Você não precisa dobrar os joelhos e esperar cumprir uma porção de tarefas para sentir paz e ter certeza de que foi perdoado. Você não precisa ter uma carência e esperar ser apto para começar a se beneficiar da presença de Deus na sua vida. Imediatamente, prontamente, rapidamente, uma palavra muito repetida nos evangelhos. Você ora e Deus age. Uma outra coisa, e incrível nesse texto, é que imediatamente Pedro foi erguido. Quantos passos Pedro deu? 2, 3? O tempo suficiente para colocar um pé, o outro e já reparar na força do mar, dos ventos e das ondas? Mas Jesus estava muito longe e Pedro estava perto do barco. Então, quando Pedro disse, Senhor, salva-me, eu sei que Pedro deu alguns passos, mas Jesus deu centenas. A quantidade de passos que Jesus deu em direção a Pedro foi muito maior do que a quantidade de passos que Pedro deu em direção a Jesus. Se você der um passo em direção a Deus, tenha certeza que Ele vai dar 1 milhão de passos na sua direção. Pedro, antes de gritar, Jesus já tinha vindo correndo à sua direção. E quando ele termina de dizer, salva-me, a última sílaba não tinha sido pronunciada antes de que a mão estivesse segurando ele. E será que antes que clamem eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Não espere terminar a oração ou ver algum sinal de que você está sendo ouvido. Deus já correu na sua direção antes de você sentir vontade de falar com Ele. O plano de salvação, ele se faz efetivamente num Deus glorioso e disposto. Aqueles discípulos voltaram para o barco, reconhecendo um pouco mais sobre si, um pouco mais sobre tempestades e muito mais sobre Jesus.